seus olhos passam por toda a terra. Eu creio que a alegria que vai no coração de Deus é a alegria daquele que, quando busca algo, quando se dedica, se empenha a conseguir, encontra. Há uma corrente da filosofia que fala sobre o ato de fazer nascer, né? Fazer nascer, fazer brotar. E eu tive uma experiência que marcou a minha vida definitivamente, né? Que foi o nascimento da Teodora, porque a minha esposa Lidiane queria que eu participasse da hora do parto, né? E eu dizia assim, não faço muita questão. E ela dizia, você vai. Eu falei, ok. Quero você segurando a minha mão. Tá bom. Eu do lado de cá seguro sua mão tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Mas, querido irmão, querida irmã, na hora, a doutora Isilda, falou comigo, vem cá, participa aqui, não sei o que. Eu falei, não, tá bom, doutora, tá ótimo aqui, sem problema, tô aqui segurando a mão da Lidiane. E ela não desistiu, né? E eu participei ali do nascimento da Teodora e eu nunca tive uma emoção como aquela, porque ver uma criança nascer é algo que as mulheres que participam disso inteiramente sabem. Nós ficamos tendo uma ideia, né? Mas eu vi, irmãos, eu olhei, eu vi, e foi algo assim divino mesmo, é divino, né? E eu fico pensando que com Deus é a mesma coisa. Porque Deus, ele trabalha, né? Ele se empenha, ele se dedica para fazer nascer em nós algo que está em nós, porque ele colocou em nós. Né? Ele colocou dentro de nós. Mas, irmãos, nós criamos tantos subterfúgios, né? Nós criamos tantos pensamentos, nós criamos tantas coisas, levantamos tantos muros, né, que parece que isso não é verdade, que não está dentro de nós. E nós começamos a buscar fora, e achando que Deus está fora. E aí clamamos para o Deus para que nos ouça, para que nos socorra, E Deus está dizendo assim, meu filho, eu coloquei dentro de você. É só espera, calma, para, me escuta. E Deus faz fazer nascer. Faz fazer nascer. Hoje a incumbência que o pastor Tiago me deu foi de trazer a mensagem hoje, que eu gosto de chamar muito de reflexão. Né? Porque a reflexão, quando eu falo reflexão, eu estou convidando você a pensar junto comigo. Né? É aquela imagem do espelho, a gente fica de frente e a gente vê o reflexo, nosso reflexo. Né? E nós, de frente para a palavra, irmãos, nós precisamos ser esse reflexo dessa palavra. Né? E, ao mesmo tempo, nos ver nessa palavra. E a reflexão, quando a gente faz, nós não apenas observamos e identificamos, mas nós também conseguimos nos ver nela. Né? Então, esse momento de reflexão que o pastor Tiago me chamou, me convocou para poder aqui estar partilhando com os irmãos e as irmãs, é sobre adoração. É sobre adoração. E quero perguntar, então, a cada um e cada uma aqui presente, você é um adorador ou uma adoradora? Por quê? Por que você é um adorador e por que você é uma adoradora? Você poderia bolar na sua mente alguma resposta? Por quê? Oi? Porque estava dentro de mim. Mas o quê? Por que você é um adorador? Por que você é uma adoradora? Às vezes tem perguntas fáceis que a gente fica pensando assim, será que eu vou responder certo? Será que eu vou responder certo? A questão não é nem se nós respondemos certo ou errado. A questão é nós percebermos, né, o que isso quer dizer
E como Deus diz isso para nós. E assim, quando isso acontece, nós nos colocamos nesse lugar que Deus nos chamou. E aí nós vamos perceber que ser adorador ou ser uma adoradora é algo que é um privilégio, é algo divino e é uma oportunidade ímpar, porque é isso mesmo que o irmão falou. Deus colocou dentro de nós, está dentro de nós. E quando nós descobrimos essa maravilha, né, de que Deus colocou dentro de nós, nós deixamos brilhar dentro de nós, e não tem jeito. Aquilo vai brilhando, vai iluminando o nosso corpo, daqui a pouco não tem quem não veja, né? Não tem quem não perceba, não tem quem não olhe e diga, há algo diferente na vida desse irmão e dessa irmã. Perguntei primeiro, né, se você é um adorador ou uma adoradora. Pergunto de novo, agora outra pergunta. Jesus era um adorador? Você é adorador como Jesus era adorador? Nós vamos caminhar, irmãos. Nós vamos refletindo, então, nessa palavra, né? Nesse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 4 de João, nós pegamos ele pela metade, né? Na verdade, ele começa lá no versículo 1 do capítulo 4, e pegamos ele pela metade, porque a história é bem conhecida, vocês com certeza já conhecem. Mas, para relembrar, Jesus está na cidade de Sicar, ele está na fonte de Jacó, era meio-dia, sol forte, e uma mulher vai pegar a água, e Jesus está sozinho, porque os discípulos foram até a cidade para comprar alguma coisa para comer. E Jesus ficou ali parado. E ali aparece essa mulher samaritana. E nessa oportunidade que essa mulher chega, Jesus vai conversando com ela. E o que há de mais nisso, né? Claro, vamos passar tempo. A gente está aqui, eu estou sozinho, estou esperando chegar os discípulos. Se chegou aqui, vamos bater papo, vamos conversar. Se fosse só assim, estava bom. Mas, como disse antes, né? Nós levantamos muitas barreiras, nós levantamos muitos muros, criamos muitas ideias, criamos muitos preconceitos que vão poluindo a nossa mente, vão fazendo com que a gente se afaste um dos outros. E era assim, naquele lugar, naquele tempo, naquele momento. E Jesus sabia muito bem disso. Mas Jesus se coloca naquele poço, porque Jesus tem um amor incondicional. Jesus busca aquele que não está próximo, né? Jesus vai atrás, Jesus se coloca no caminho daquele que não está nem imaginando, né, em encontrar você, e Jesus se coloca, porque Jesus tem algo a fazer, tem algo a distribuir, tem algo a falar, tem algo a despertar nas nossas vidas. Então Jesus se coloca ali no caminho daquela mulher. Ora, as samaritanas, mulheres, né, pegavam água mesmo, era o trabalho, o serviço doméstico delas. Mas por que elas, no caso dessa aqui, né, foi pegar o meio-dia? Porque meio-dia, se era tão quente, um horário mais cedo não seria melhor? Seria. E era. E por que ela não fazia isso? Porque o horário mais cedo, onde o sol é mais fraco, é privilégio de quem não é samaritano, né? De quem não é samaritano. Então havia essa barreira, irmãos. Havia essa barreira naquele lugar. E aquela mulher esperou o momento dela, do direito dela pegar água. E Jesus se coloca naquele momento, naquele lugar, naquela situação, e começa a conversar com aquela mulher. E a mulher é estranha, né? Como é que pode? Tu é judeu, está falando comigo? Você está falando comigo? É. Mas você é judeu. O judeu não fala, não é lícito falar com um samaritano. Ainda mais uma samaritana. Então, Jesus vai falando, até que, no versículo 19, quando começamos a ler,
essa mulher diz para Jesus: vejo que tu és profeta. Por quê? Por que essa mulher viu que Jesus era profeta? Porque o que está escrito no versículo anterior, no versículo 18, quando Jesus fala para ela ir buscar o marido dela, e ela responde, né? Não tenho marido, no versículo 17, e Jesus replica: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Nisto disseste com verdade. Essa mulher viu que Jesus era profeta porque disse isso? O que Jesus estava fazendo ali? Estava acusando ela? O que você acha? Jesus estava acusando ela? Jesus estava usando de ironia com ela? Jesus estava tentando humilhar ela? O que Jesus estava fazendo? Falando de um fato. Falando de um fato. Um fato que aconteceu na vida dela. E ela então diz, né? Opa, como é que ele me conhece? Como é que ele sabe? Como é que ele tem essa consciência? Esse homem só pode ser profeta. Vejo que tu és profeta. Ou seja, o primeiro impacto seria um impacto assim de surpresa, né? Como é que pode alguém saber da minha vida, né? Naquela época não tinha Facebook, né? Nem Instagram, né? Como é que ele sabe da minha vida? Como é que ele sabe do meu particular? Como é que ele sabe daquilo que eu faço? Poucas pessoas sabem. Como é que ele sabe? Né? Então, ela fala: vejo que tu és profeta, ou seja, há algo a mais em você, tem algo divino aí em você. Opa, 10, né? Ela fez um bom reconhecimento. Mas, irmãos, lembra que eu falei que a gente cria barreiras? Que nós criamos coisas, ideias na nossa mente que nos separam uns dos outros? Pois bem, o que estava na mente daquela mulher era também muitas barreiras. Barreiras que ofuscam a revelação. Barreiras que colocavam um limite na abrangência da revelação que ela teve e ela reconheceu. Né? Tu és profeta. Verdade. Mas foi só esse passo que ela conseguiu dar. Depois, irmãos, veja bem o que ela faz. Ela laça Jesus e puxa Jesus para dentro das suas barreiras. Versículo 20. Ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Ela pega Jesus e puxa Jesus para dentro das suas barreiras. Barreiras que ela foi ensinada. Ela foi ensinada dentro dessas barreiras. Existe uma diferença entre nós. Eu sou samaritana, você é judeu. Os samaritanos dizem que é no monte que nós temos que adorar. E vocês falam que não, é na cidade santa de Jerusalém. É na cidade santa de Jerusalém. É no monte ou é na cidade? Onde nós devemos adorar? E essa mulher, então, joga para Jesus algo que está dentro do seu coração. Eu creio até que foi bem sincera. Ela queria uma explicação. Ela gostaria de saber o que é, o porquê. E Jesus, então, responde para ela: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí bagunçou tudo, né? Porque ela trouxe uma questão que era bem clara e sólida, né? Há tanto tempo discutida ali entre os samaritanos e os judeus. Jesus coloca uma terceira opção. Não é nem no monte e não é nem em Jerusalém onde se deve adorar. O que é adorar? O que é adorar?
A gente, às vezes, se debruça sobre um assunto e fala sobre o assunto como se nós realmente soubéssemos do que se trata, né? E, às vezes, nós sabemos do que foi criado em cima do tema, ou em cima do assunto. Mas, se nós mergulharmos no assunto, nós vamos verificar que há diferenças, há coisas ali dentro colocadas que está fora daquilo que eu imaginei, que eu pensei, que eu vi. O que é adorar? Quando eu falo adorar, o que você pensa, meu irmão, minha irmã? O que você pensa? Vamos adorar a Deus? Aí você pensa o quê? Vamos adorar a Deus. Será que é isso? Vamos adorar a Deus. O que é adorar? Adorar é dizer o que Deus é. Louvar é dizer daquilo que Deus faz. Tá bom, estamos chegando lá. Mas o que é adorar? Então, no latim seria adorare, pedir em oração. No grego seria ajoelhar-se, prostrar-se. E no hebraico, irmãos, tem um detalhezinho tão bonito, tão interessante, que adorar vem de um verbo que quer dizer servir, trabalhar. Adorar vem de um verbo que quer dizer servir e adorar. Tanto que no inglês, quando a gente fala assim, vamos ao culto, a gente diz, vamos ao serviço. Vamos ao serviço. Em um momento, irmãos, eu não sei qual foi esse momento, em que adorar virou sinônimo de cultuar. E cultuar virou um momento dentro de um rito de uma religião. Então, irmãos, como disse uma vez uma pessoa, pequenos passos dados na direção errada nos levam aonde? Para o lugar errado. Pequenos passos dados para o lugar errado nos leva a lugares errados. Então, quando eu comecei a dar os pequenos passos na palavra adoração, no sentido de cultuar, no sentido de rito, no sentido de religiosidade, eu me afasto completamente daquilo que Deus trouxe na revelação sobre o que é adoração, e eu começo a entrar em um mundo que não foi o que Deus criou, mas foi o que eu criei, porque eu levantei essas barreiras, eu levantei essas ideias que me levam para longe daquilo que Deus quis. Mas eu estou aqui firme e forte achando que eu estou adorando. Saulo de Tarso, quando perseguia a igreja de Cristo, os apóstolos, ele fazia isso porque ele não queria servir a Deus ou porque ele queria servir a Deus? Ele queria servir a Deus, portanto, perseguir a igreja. Como pode? Pode. São as barreiras, irmãos. É a poluição, irmãos, que vai tomando as nossas ideias, a nossa mente. Nós fomos, irmãos, sequestrados pela religião. Nós fomos sequestrados pela religião. A religião toma o lugar que é de Deus e nos faz seguir ritos que não têm fundamento nenhum em Deus, apenas na satisfação dos nossos corações. Porque eu vou à igreja, fui à igreja, já orei, já rezei, já fiz a minha parte, agora é com Deus. Vou pedir a Deus, vou clamar a Deus, aquilo que eu tenho necessidade, uma cura, um emprego, vou falar sobre uma doença que eu preciso de cura, e assim eu vou abrindo o leque das minhas necessidades e peço a Deus para saciar o meu ventre. Mas quando, irmãos, Deus nos formou, quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem e dentro de nós existe essa imagem e esta semelhança, irmãos. Porque Ele colocou isso aí dentro de nós. Não havia propósito nenhum. Isso está posto aí por uma mera, capricho de Deus.
Dentro de nós, irmãos, existe a imagem e a semelhança de Deus. Cada um de nós que estamos aqui, e daqueles que não estão aqui, pastor, também. Também. Ah, mas o samaritano não tem. Não, samaritano não pode. Pois tinha. Pois tinha. E Jesus se colocou no caminho de uma samaritana, de uma mulher. Por quê? Porque a imagem de Deus estava também no coração daquela mulher, no interior da mente daquela mulher. Quantas vezes, irmãos e irmãs, aquela mulher não teve que amargar momentos de buscar água naquele lugar com tanto sacrifício? Talvez ela tivesse até chegado em um outro momento onde ela pensou, não tem ninguém mesmo. Eu vou aproveitar e rapidinho lá pegar água, porque o sol está muito forte. Mais tarde, eu vou aproveitar. Quando ela chegou lá, você, o que você está fazendo aí? Pode voltar. Pode voltar, não é só hora, você não tem direito. É assim, irmãos. Nós vamos criando essas barreiras e vamos impondo barreiras aos outros. E vamos exigindo que as pessoas se dobrem sobre essas barreiras que nós vamos criando. Mas a palavra de Deus não é religião, irmãos. A palavra de Deus quer fazer nascer em nós aquilo que Deus já colocou dentro de nós. E não importa quem seja, a imagem de Deus está dentro dessas pessoas, dentro de nós. E Deus vai se esforçar o máximo. Deus vai fazer o que for, como foi Jesus. Se esforçou o máximo, fez o que devia, se colocou no caminho daqueles que não estariam em seu caminho, para poder abençoar alguém. Eu vou dividir com vocês uma experiência pessoal, tá? Não estou falando nada contra, até porque eu também usufruo desse bem. Eu era pastor em Três Rios e eu tive um problema no meu carro. E a partir daquele momento que eu tive problema com o meu carro, eu tinha que ir para a igreja de ônibus. Né? De ônibus. Cara, foi assim um mês muito gostoso, muito maravilhoso. Porque eu tive muitas oportunidades encontrando com muitas pessoas que eu não encontraria se eu tivesse de carro. Irmãos, vocês entendem que às vezes existem facilidades que a gente adquire que acabam virando barreiras? Barreiras para encontrar pessoas, barreiras para dialogar com pessoas, barreiras para poder testemunhar da sua vida para uma pessoa. E às vezes, irmãos, nós nos cercamos dessas facilidades e entendemos que é o melhor para nós. E realmente é, quando está com pressa, né? Vai fazer compra, precisa trazer um monte de bolsa, as facilidades ajudam, né? Mas às vezes, irmãos, nós temos que nos desafiar pensando no outro, pensando em quem nós não temos o costume de nos encontrarmos. Eu conheci um norte-americano lá no Rio, quando eu morava, ele chamava-se Thomas, ele era missionário de uma igreja, e ele morava próximo ao meu bairro. E no meu bairro tinha uma praça, onde os ônibus, né, faziam ponto, né, e sábado à noite, domingo, ficavam muitas pessoas ali na praça, muitos jovens, e ele saía da casa dele, e ele ia para aquela praça de propósito. Ele queria conversar com as pessoas. Ele olhava assim, olhava assim um casal, ou dois rapazes, ou dois meninos, ele chegava assim, eu posso sentar aí, posso conversar com vocês? Aí o pessoal estranhava, mas eu não te conheço, né? Aí ele sentava, e começava a papear, daqui a pouco ele já estava evangelizando, né? Achava tão interessante a atitude dele, a disposição dele, a ideia dele, o programa de sábado dele, irmãos. Que interessante. No programa de sábado dele tinha um espaço para ele conversar com gente desconhecida. Ele se colocava no caminho dessas pessoas. Que interessante. Que disponibilidade, né? Que disposição, irmãos. Mas Jesus disse para aquela mulher:
que a hora vem, e já chegou, que nem no monte e nem em Jerusalém iria se adorar. E ele diz mais. Jesus disse para aquela mulher: vocês são samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. E depois ele fala: nós, judeus, adoramos a quem nós conhecemos. Parece que Jesus está falando assim: bom, é o seguinte, a salvação vem pelos judeus, então a gente tem um certo privilégio, né? Parece que Jesus está falando isso, não parece? Pois é, só parece, irmãos. Porque Jesus está dizendo assim, ó, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Mas nenhum dos dois deu certo. Nenhum dos dois chegou no lugar certo. Porque Jesus também falava as mesmas coisas para os judeus. Que adoravam lá no templo, que perseguiam Jesus. Não deu certo, nenhum dos dois deu certo. Por quê? Porque todos eles foram sequestrados pela religião, todos eles tiveram a sua mente sequestrada pela religião, e ao invés de falar do amor de Deus, ao invés de falar da misericórdia de Deus, ao invés de falar daquilo que é de bom de Deus, ficavam falando sobre picuinhas, coisas pequenas, coisas que não têm nenhuma referência dentro da palavra de Deus. É no monte que tem que adorar, não é no templo que tem que adorar, não é no monte, é no templo, no monte do templo. Duas crianças pequenas, brigando acerca de nada, absolutamente nada, perdendo o seu tempo, perdendo o tempo de adorar. Cantavam, jejuavam muito, adoravam nunca. Porque o que eles faziam eram ter uma adoração contaminada, sequestrada pela religião. Então Jesus vai adiante com aquela mulher e diz para ela no versículo 21, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Versículo 24, Deus é, e importa que os seus adoradores adorem adorar em espírito, adorar em verdade. Adorar, o que é adorar em espírito? O que é adorar em verdade? Vamos dar um pulinho aqui à frente no livro de Romanos, capítulo 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles a lei, de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Quanto aos gentios que não têm lei, mas procedem por natureza em conformidade com a lei. Olha o que Paulo está dizendo. Existem gentios que, não tendo lei, naturalmente agiam conforme a lei? Olha só que interessante. E os judeus, tendo lei, não conseguiam fazer? Pois é, ó. Que interessante. A lei, irmãos, que é, na verdade, um referencial de vida que nós deveríamos tomar e naturalmente expressar, virou uma pauta, um ponto dentro da religião dos judeus, para que eles pudessem cumprir e assim se achar melhor do que o outro. E Paulo pontua dizendo, olha, cuidado, porque aqueles que não têm essa lei,
muitas vezes procedem em conformidade com ela. Em conformidade com ela. E era justamente isso que Jesus estava fazendo com aquela mulher naquele poço. Tentando mostrar a ela, despertar nela aquilo que Deus já havia colocado no coração de todo ser humano. E Jesus então diz a ela, revela a ela, dizendo: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem em Espírito. O que é adorar em Espírito? É o que Paulo está dizendo. É adorar sem precisar de um rito. É adorar segundo o que se conhece. É adorar com a sua própria vida. Não é cantar, irmãos. Não é jejuar, irmãos. Não é ir ao monte. Alguém já foi ao monte aqui? Eu também. Eu já fui ao monte. Ah, por que foi ao monte, pastor? Não precisa. Pois é, não precisa, mas eu fui. Não é proibido? Ué, qual é o problema? Eu fui, já fui ao monte. Muito bom o silêncio, né? Silêncio, em volta, tá tranquilo, ele só, né, concentrado ali orando. Mas ali eu estou adorando? Não, irmão. Eu adoro quando eu desço do monte, quando eu estou lá embaixo do monte, quando eu me coloco a serviço. Lembra que eu falei da tradução da palavra? É trabalho, é serviço. Adorar é servir. Servir a quem? A Deus. Como? Servindo o irmão. Qual irmão? Ah, aquele que está na igreja, a irmã que está sentada, a irmã que está aqui, a irmã que está lá. Não, irmãos. Aqui nós nos ajuntamos para dividirmos as nossas experiências. Nós vamos ajudar aqueles que estão lá fora. Nós vamos conversar com aquele que não faz parte do nosso convívio. Com aquele que não conhece a Cristo Jesus. É esse. É esse. Olhando para a Cláudia aqui, eu lembrei de um médico lá do Rio Grande do Sul, que era da igreja também. Aí uma vez eu fui fazer uma consulta, aí eu estava esperando assim, lá de fora, e ele estava com a porta entreaberta, e eu escutando ele falar com a paciente dele, né? E ele estava evangelizando ela. Aí quando ele saiu, pastor, o senhor estava aí? Pô, pegou bem na hora que eu estava evangelizando. É isso aí, Kleber, vamos lá. Vamos lá. É oportunidade, irmão, em tempo e fora de tempo. Deus é Espírito. E Deus também é amor. Estas são as características do verdadeiro adorador. Adorar em espírito, ou seja, é com a sua vida, irmãos, com aquilo que você tem, aquilo que está dentro de você. É uma transformação que acontece de dentro para fora, irmãos. Não é de fora para dentro. Não é uma imagem que você cria daquele que tem santidade, e aí você vai andando, vai falando, vai mostrando essa imagem, as pessoas vão olhando e dizendo: ó, como ele é santo, ó, como ele é santa. Não é isso, não. É o contrário, irmãos. É de dentro para fora. É uma transformação que acontece dentro de nós. Mas como, irmãos, eu posso me transformar se eu criei um monte de barreiras? Pois é. O primeiro enfrentamento será nosso. É Deus comigo e eu olhando as minhas barreiras e eu quebrando essas barreiras. Aí eu vou orar: Senhor, quebra essas barreiras em nome de Jesus, ó Pai. Aí Jesus vai dizer assim: você não entendeu nada, filho. Não sou eu que vou quebrar, é você. Você que vai quebrar. Creia, quebra, creia, eu estou contigo, quebra. Vai lá, tira esse tijolo, tira essa pedra, joga no chão. Eu estou contigo, vai. E a gente faz aquela luta interna, né? Aquela luta interna dentro de nós. Mas como? Mas como? Mas como? Pois é, irmãos. Essa luta precisa ser feita, precisa ser travada de dentro para fora. Se você, irmãos, não consegue tirar o cisco do seu olho, como você vai conseguir tirar do olho do outro? Primeiro você tem que tirar do seu. Primeiro você, como nós cantamos, né, que ele cresça, que ele diminua, que ele apareça. Eu me constranho. Como?
É a experiência pessoal sua, irmão, no particular, no seu particular. Não é para que ninguém veja, é para que Deus seja glorificado. É sua experiência, é sua caminhada. Deus é espírito e Deus é amor. Estas são as marcas daquele que naturalmente é um adorador. Então aquela mulher, ao ouvir Jesus falar, chegam os discípulos que trazem, né, aquilo que ela havia já também na mente dela jogado para Jesus, né? Os discípulos, quando chegam, lá no versículo 25, aliás, não, diz Jesus, eu sou para 27. 27, neste ponto, chegando os discípulos, se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Ué, como assim? Jesus falava com todo mundo. Como se admiraram? Jesus está falando com uma mulher. Ele falava com muita gente. Por que essa admiração? Porque aquela mulher, irmãos, era samaritana. Judeu não fala com samaritano e nem com mulher samaritana. Que horror! Mas ninguém teve coragem de falar para Jesus. Todo mundo ficou quietinho. Cada um guardou a sua barreira, escondeu lá no fundo, né? Pegou a sua barreira, botou no bolso e ficou assobiando, né? Irmãos, irmãos. Olhe para você, olhe para você. Não olhe para ninguém, para o outro. Olhe para você. Reconheça as suas barreiras que separam você de adorar a Deus. Não, pastor, mas eu canto. Não estou falando de cantar, estou falando de servir o outro. Adorar é servir o outro. Adorar é trabalhar para Deus. E o trabalho de Deus é resgatar o perdido, o outro. Essa mulher, então, sai daquele lugar. Onde é que ela vai? Ela sai correndo. Ela vai lá para a cidade. Ela foi fazer o quê? Foi contar. Ela foi contar o que aconteceu. E olha como é que ela diz. Versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tinha. Eu tinha o quê? O que Jesus falou que ela fez? Oi? Jesus falou que ela fez. Realmente, você não tem marido. Porque aqueles que estiveram e hoje aqui que vocês têm, não é seu marido. Vem, isso motivou aquela mulher a sair para fazer o quê? Para trabalhar, irmãos. Ela foi fazer o quê? Ela foi adorar. Ela foi adorar, irmãos. Foi falar do que aconteceu com ela para aqueles da cidade. E disse para eles, porventura não seria esse o Cristo? Não é esse o Cristo? Uma mulher desqualificada nos olhos dos judeus. Uma mulher desqualificada por ser samaritana. Teve a grande revelação. Jesus era o Cristo. Jesus era o Cristo. E ela saiu correndo para fazer o quê? Para ser uma adoradora, para trabalhar, para evangelizar, para contar, para chamar o perdido e dizer, vem comigo, porque ele me disse tudo o que eu tinha feito. Ou seja, aquela mulher não se sentiu acusada, aquela mulher não se sentiu humilhada, aquela mulher não se sentiu repreendida, aquela mulher se sentiu, foi favorecida e privilegiada, porque ela teve um grande encontro, um encontro que não apontou dedo, mas um encontro que foi um grande abraço, que remiu aquela vida, e ela feliz da vida, sai correndo, e sem ela saber, sem ela perceber, ela foi adorar a Deus, se tornando ali, nascendo ali, uma adoradora, verdadeiramente uma adoradora naquele lugar. Jesus fez nascer. Aleluia! Glória a Deus! Jesus fez nascer, irmãos. É isso que Jesus faz, irmãos. É a especialidade de Deus, fazer nascer.
fazer nascer um adorador que está dentro de você. Fazer nascer um adorador que está dentro daquelas pessoas que estão lá no meio da rua, que estão lá fora. Irmãos. Fazer nascer. E quem será o adorador que fará esse papel? Quem será o adorador que irá levar essa mensagem? É cada um de nós. Então, pergunto agora para finalizar. Você é um adorador? Você é um adorador? Uma adoradora? O quanto dessa natureza de Deus já habita dentro de nós? O quanto? O quanto que essa natureza de Deus habita dentro de nós? Irmãos, é uma mensagem para refletir, como disse, né? Para refletir. É para refletir. É para ficar pensando. É para fazer a engrenagem rodar. Rodou, opa, glória a Deus. Rodou a engrenagem, irmão, eu estou dando glória a Deus. Aleluia! Por quê, irmãos? Porque essa é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para todo aquele cujo coração é totalmente dele. Amém? Feche seus olhos onde você está, assim mesmo. Deixa essa palavra ir decantando no seu coração. Deixa essa palavra ir assentando no fundo do teu coração. Deixa Deus ir além dessa palavra. Que segundo as minhas limitações, eu pude aqui trazer. Mas Deus é infinitamente mais. Mas Deus é muito maior. E o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco. Ele nos convence do pecado, irmãos. Deixa que Deus faça isso com você. Deixa essa palavra refletir na sua vida. Se sinta refletido dentro dessa palavra. Porque Deus, irmãos, ama muito a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Você que está em casa. Ou você que nessa noite não verá essa mensagem, mas amanhã ou depois, você vai ver essa gravação. É com você que Deus quer tratar no seu íntimo, no seu particular, porque Ele quer fazer nascer o adorador que há em você. Aleluia. Pai eterno, Deus bendito. Ao caminharmos, Senhor Deus, na Tua presença, nós, Senhor Deus, não queremos de forma alguma chegar, Senhor Deus, diante de Ti com vaidades, nem com soberbas nos nossos corações. Mas, Pai, como é difícil discernir, às vezes, que nós estamos nessa postura. E se fosse só discernir, estaria já muito pesado. Mas nós, às vezes, nós não conseguimos discernir, e quando discernimos, nós não conseguimos retroceder, sair desse lugar. Mas, Pai amado, só Tu tens as palavras de vida. Como relutar, Senhor? Como, Senhor, resistir? Estaríamos em plena loucura, Senhor, quando assim procedemos. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos o perdão dos nossos pecados, nossas faltas, Senhor. Porque nos momentos culticos, ó Pai, que nós fazemos a Ti, não queremos, Senhor Deus, apenas falar ou apenas repetir palavras de uma letra de uma canção ou da leitura da Bíblia. Nós queremos, Senhor Deus, refletir, deixar com que essa letra da Bíblia nos corte, a ponto, Senhor Deus, de nós nos questionarmos e nós, Senhor Deus, tomarmos uma posição de adorador, de verdadeiro adorador, que não é aquele que vive de cultos, mas é aquele que vive de trabalhar, de servir a Ti no Teu reino,
onde quer que estejamos, aonde plantarmos os nossos pés. Ali, Senhor, brote palavras das nossas bocas, Senhor, palavras de vida, palavras, Senhor Deus, que faça alguém refletir, palavras que façam alguém ser acolhido, palavras que façam alguém ser amado. Que da nossa boca não saia julgamento, Senhor, nem apontar de dedos, ó Pai, mas uma palavra acolhedora. Nós somos discípulos teus, ó Pai, e nesse texto que acabamos de ler, nós ouvimos a história de um grande encontro. Nós somos desafiados a ser pessoas que fomentam encontros daqueles que se veem prejudicados, se veem vilipendiados muitas vezes, se veem diante de tantos preconceitos. Nós queremos ser essa pessoa que fomenta encontros. Usa cada um de nós, ó Deus. Nós possamos ter esse encontro com esses irmãos e irmãs, que são nossos irmãos e são nossas irmãs. Nós sabemos disso, mas eles nem sempre sabem. Dá-nos a graça, Senhor, de trazê-los para casa, na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém.